Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar do livro lido no mês de maio, qual o livro que eu escolhi para o mês de junho, os livros que li e que estou lendo, e aqueles que eu pretendo ler, e livros novos. Para o mês de maio, vocês acompanharam a resenha aí, eu li As Cartas de Epicuro. Este ano de 2025, eu escolhi livros que foram escritos na época antiga greco-romana. E as cartas de Epicuro trazem para nós um contexto importante da filosofia deste mestre que criou um jardim como local de filosofia. Era uma fraternidade em que os filósofos, os discípulos, se reuniam para discutir o bem viver, a ataraxia, viver sem perturbações na alma. Então nós temos aqui 3 cartas. Num total de 300 rolos de escritos, só sobraram essas 3 cartas e algumas máximas, recolhidas por um discípulo ou historiador de Epicuro. Ele foi muito detratado, o Epicuro. As cartas são sobre a felicidade, é a parte da ética mais famosa, né, que ele escreveu a um amigo. Todas aqui são direcionadas a alguém, né? Então a Meneceu, no caso, esta aqui sobre a felicidade. A carta sobre os fenômenos celestes, a Pitócles, e a carta sobre a filosofia da natureza, para o amigo Heródoto. Muito bom isso aqui. Uma grande obra da antiguidade que nos ajuda a viver melhor, né, como pessoas buscando também o saber. Então este foi o livro do mês de maio. Agora outros livros que eu terminei de ler. Eu li esse espetáculo aqui, literatura japonesa, Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, que é o pseudônimo deste escritor tão importante aí do Japão. E aqui ele vai escrever sobre a sua infância, adolescência e juventude, colocando aqui para nós seus dilemas, suas dores. Tudo isso aparece aqui neste livro, né? Publicado em 1949, foi o primeiro grande sucesso do Mishima. Amei esse livro. Tenho mais dele aqui, deste autor, para ler. E também terminei Um Dia na Vida de Ivan Denísovich, do Alexander Solzhenitsyn. Como eu tinha lido o Gulag, Arquipélago Gulag, gostei demais. Aqui a obra considerada aqui que levou o Solzhenitsyn ao Prêmio Nobel foi essa, né? Então faltava essa obra aqui, tem outras dele também para ler. Mas foi muito interessante ler depois do Arquipélago Gulag, porque resumindo aqui o dia na vida de um daqueles condenados, o Solzhenitsyn nos mostra, né, toda a frieza, toda a situação, né, trágica dessas pessoas que, para preservar aí, para não incomodar o sistema comunista soviético ou socialista, eram presos políticos, professores, pessoas comuns também, eram levadas para esses campos também de extermínio. E ali tinham que trabalhar para o Estado sem receber nada, e eram condições desumanas. Milhares morreram nessas condições. Então nós encontramos aqui a vida deste Ivan Denísovich por um dia, representando a vida de tantos zeks, ou prisioneiros dos campos de Gulag. Livraço, bem antiga esta edição, foi a única que eu achei, mas gostei demais. Nossa, quero ler mais deste autor. Foram estes os livros lidos. O que eu estou lendo? Primeiro eu quero dizer que eu não consegui ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que era o livro do mês do Clube Tatiana Feltrin sua biblioteca. Não consegui reler. Não consegui começar o Paul Austen, 4321, que foi o livro que eu tirei da latinha. Eu vou desistir desse livro, vou deixar ele para outra oportunidade, porque acho que não é hora também de eu ler esse livro, né? Nem sei porque que eu coloquei ele na latinha.
Falar nisso, gente, eu organizei novamente a estante. Eu fiz um vídeo, um passeio pelas estantes. Então eu organizei de novo por autores. Estava muito difícil achar livros que eu queria ler ou dar uma olhada. Então eu já separei. Na descrição daquele vídeo eu coloquei mais ou menos quais são os nichos. Agora ficou mais fácil, ficou bem bonito e eu vou deixar desse jeito. É melhor, porque senão você fica no meio de um tumulto, de um caos e não funciona, né? Para mim não funciona, tem que ter uma organização. Ficou bem legal assim. Quais livros que estou lendo então? Retomei o Alcorão, lendo aí com calma, rezando algumas partes, está sendo legal também. Estou lendo o Duelo do Chekhov, dá para você ler rapidinho, mas eu brequei, vou continuar. Estou relendo pela terceira vez a biografia da Virginia Woolf, escrita pelo sobrinho Quentin Bell, que era filho da Vanessa Bell. E eu, no meio dessa arrumação das estantes, abri este livro aqui. Merton na Intimidade, Sua Vida em Seus Diários. Thomas Merton era um monge trapista francês, um grande intelectual. Esses diários são 7 volumes. Aqui nós temos uma compilação dos diários para trazer um pouco da intimidade desse escritor. Editado por Patrick Hart e Jonathan Montaldo. Por que eu fiz isso? Eu tenho um amigo, Adriano, Frei Adriano, que ama o Thomas Merton. E do Thomas Merton eu encontrei um livro essa semana. Eu lembrei que eu tinha os diários aqui, eu gosto muito de diários. Comecei a ler, que coisa maravilhosa, né? Ele escreveu aquele famoso livro, A Montanha dos 7 Patamares, que é uma autobiografia espiritual, né, humana, eu não tenho aqui ainda. Mas estou amando esse livro. Então, assim, é um homem em busca de Deus, de si mesmo, com as suas contradições, amores, maravilhoso. O livro que escolhi para ler no mês de junho é um livro que eu estava desejando ler há muito tempo. Argonáuticas, do Apolônio de Rhodes, também escrito na Antiguidade. Organização, tradução, textos e notas, aqui também temos uma edição bilíngue, do Fernando Rodrigues Júnior. Aqui nós temos uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. A perigosa expedição, viagem do herói Jasão e seus companheiros, os argonautas, entre os quais Orfeu e Héracles, o famoso Héracles, já lemos dele aqui, né? Rumo à Cólquida em busca do Velocino de Ouro, um carneiro mitológico com pelagem de ouro. Seja por reunir esses grandes super-heróis, esses 3 grandes super-heróis, né, Orfeu, Héracles e Jasão, e também Medeia, seja por conter todas as características das famosas epopeias homéricas, a narrativa mantém-se popular a despeito de todas as mudanças culturais. Quero devorar este livro, já está na minha coleção, ansioso para ser lido e eu para conhecer essa viagem do herói Jasão. Este é o livro que eu vou me dedicar. Também estou lendo com calma, né, o Purgatório. Já tem o primeiro vídeo aqui no canal, uma introdução. Nós vamos percorrer essa segunda parte da Divina Comédia, de Dante Alighieri, até o final do ano. Purgatório. E a Odisseia também. A Odisseia também está sendo lida, e os vídeos da Odisseia estão saindo no sábado. Os vídeos do Purgatório vão sair, né, na segunda-feira. Então são as 2 obras clássicas lidas aqui no canal. O que eu ganhei esse mês? Ah não, deixa eu mostrar mais um aqui. Eu estou colorindo A Floresta Encantada, da Johanna Basford. Vou mostrar só um pouquinho para vocês, porque depois eu faço o vídeo. Eu colori as capas e contracapa, né? Mostrar só alguns aqui. Ó. Que coisa linda que é isso aqui. Amei, tô amando esse livro, muito lindo. A Floresta Encantada, dessa coleção da Johanna Basford. Falando nisso, gente, eu ganhei hoje, eu tô gravando esse vídeo, esse livro aqui, A Psicologia das Cores, de um amigo aqui de Uberlândia, o engenheiro Ricardo. Como as cores afetam a emoção e a razão, da escritora Eva Heller, é uma alemã que estudou sociologia, também psicologia na Universidade de Berlim, Universidade Livre de Berlim, e ela fala aqui da importância das cores ligadas à emoção e razão. Então é um livro que eu vou
estudar. Fala também da teoria das cores do Goethe. Então ele tem algumas ilustrações também. Então um livro que vai fazer parte aí dos meus estudos aqui. Meus estudos sobre cores. Queria muito esse livro. Obrigado, Ricardo. Gostei demais. E agora, então esse é um dos livros novos, né? Quais os outros livros? Do Thomas Merton, Homem Algum é uma Ilha. Olha os títulos. Eis um livro escrito por um homem de Deus para homens de Deus. Isso diz o New York Times. E como tal pode ser valioso também para aqueles homens de boa vontade que ainda não têm Deus no coração. Quero ler esse livro com calma. Comprei essa HQ, O Evangelho de Jesus Cristo em Quadrinhos, do Oliver Drion e Clotilde Gaborit. Coisa linda, ainda não li. Comprei também numa promoção, ou seja, no sebo aqui de Uberlândia, estava bem barato. Do Inferno, do Alan Moore e do Ed Campbell. Uma versão aí para a história do Jack o Estripador. Eu estava muito afim dessa HQ faz tempo, só que ela era caríssima, né? Mas achei num preço bom, não deixei para trás. Não tem como você deixar um livro desse para trás. O que mais que eu tenho aqui para mostrar? A Essência do Cristianismo, do filósofo Ludwig Feuerbach. Né? Então esse livro aqui estava bem barato também. Estudei um pouco desse autor na filosofia. Aqui vocês têm uma ideia, né, desse filósofo alemão, Feuerbach. A religião é o sonho do espírito humano, mas também no sonho não nos encontramos no nada ou no céu. Apenas não enxergamos objetos reais à luz, no brilho arrebatador da imaginação e da arbitrariedade. Feuerbach expõe, então, aqui, gente, questões muito sérias relacionadas à religião. Por exemplo, ao desnudar a religião, exibindo sua raiz nas qualidades da consciência humana, Feuerbach expõe a alienação do homem e o provoca a assumir aquilo que é seu, em vez de transferi-lo para uma crença que o submete. É uma crítica, mas também um estudo lúcido sobre religião. Eu acho que é interessante a pessoa religiosa, eu, no caso, né, um padre, conhecer essa obra. E li e comprei esse aqui também, do Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. Também um filósofo alemão, hein? Aqui tem uma frase, olha, a crítica da razão conduz necessariamente à ciência e o uso dogmático. Conduz, pelo contrário, a afirmações sem fundamento, às quais se pode opor outras igualmente ilusórias, portanto, ao ceticismo. O filósofo alemão introduziu uma mutação decisiva ao delimitar o alcance do conhecimento humano. Duas obras de filosofia que eu quero muito ler. Ganhei esse marcador da Rogéria, aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ela esteve viajando por Praga, Santiago de Compostela, e trouxe para mim esse marcador. Santiago, apóstolo da igreja lá de Compostela, na Espanha. Gostei demais. Livro que eu vou ler junto com a Tatiana Feltrin e o clube neste ano, o primeiro meu do Stephen King, que eu vou ler, 4 Estações. Né, são 4 contos desse livro aqui. Um profundo mergulho na natureza humana, revela medos, esperanças e também impulsos, e explora todas as facetas do ser humano, desde seu mais puro desejo de ser livre à sua mais apavorante crueldade. Nunca li nada, né, como eu falei, vou ler esse ano. 3 presentes que eu ganhei do Frei João, e vou deixar o último, que é o mais me emocionou. Frei João me trouxe, Frei João é meu amigo de Araguari, né? Mora lá em Araguari, ele trouxe o Chefão, Poderoso Chefão, do Mário Puzo, que eu li dele esse ano, a família Borgia. Segundo ele, a primeira família mafiosa da história. E esse aqui também, que ele ganhou, igualzinho a você, o título do livro, o homem ou mulher, não sei, Nick. Homem, né? Nick Hornby. Esse livro aqui, acho que ele faz parte do... Não faz parte. Eu pensei que era daquele clube. Ah, não, da Tag. Clube da Tag aí. Esse escritor aqui, ele é inglês. Não sei do que se trata esse livro aqui.
Fala que o Corbin é o poeta do cotidiano. E o livro que eu amei, que eu ganhei do Frei João, é esse aqui. Que eu não tinha em português. Saiu agora pela editora Nós. Virginia Woolf, Freshwater, uma comédia. Então ela tá bilíngue. Aqui tem as duas versões da comédia, desta comédia da Virginia. Ela escreveu, acho que, duas versões, é isso mesmo, né? Aqui. De 1923 e depois de 1935. O único experimento teatral da renomada escritora inglesa, Virginia Woolf. Ambas as versões da peça aqui são traduzidas para o português, trazendo ao público nacional um lado inédito e fascinante da autora. A Virginia e o Clive Bell, esposo da Vanessa na praia, gente, que legal. Então é um frescor, né? E veio também esse marcador. Amei esse livro aqui, amei todos os outros que eu ganhei também, que eu li. Então é isso. Espero que vocês tenham feito boas leituras no mês de maio. E em junho vamos continuar lendo e tendo grandes emoções. Um abraço e até mais.